Oh, Senhor, nunca foi tão difícil gravar um vídeo, Senhor. A gente essa semana tava conversando sobre... Na verdade, vamos lá. Eu vi um vídeo no TikTok de duas queridas conversando sobre coisas que elas viram num vídeo do TikTok que um casal brigava por. E aí eu mandei pra essa querida. E a gente tava conversando, na verdade, constantemente a gente conversa sobre coisas que normalmente fariam a gente brigar e que a gente não briga, não gera uma discussão, né? E aí a gente relembrou, esse mês nós fazemos 1 ano, meio que já fizemos, porém vamos fazer, é complicado. E aí a gente conversou que uma pessoa comentou com ela que quando a gente tinha uns 2 meses de relacionamento, Era 2 meses. 2, 3 no máximo, que a gente só não tinha brigado ainda porque... espera chegar 1 ano que vocês vão ver, porque é pouco tempo, nananã. E aí a gente fez 1 ano e tamo aí ainda. Sem uma grande discussão, apenas... Loucura, né? Uma loucura na geração de hoje, 2025.2. Poxa, nunca ter brigado na vida, pra mim, é um marco. E aí não significa que a gente não discorde de algumas coisas, porque tem coisa que a gente, apesar de ser, sei lá, 80% das coisas muito parecidas, obviamente, por sermos seres humanos, a gente discorda de algumas coisas. Sim. Porém, nada no sentido de tipo, caramba, velho, por que tu não fez a merda do negócio? Porque tu é um pé no saco também, que toda vez tu fica me irritando. Não existe isso, entendeu? Cachorro latindo. Não existe isso. Existe discordâncias e uma conversa no sentido de, caramba, eu acho que eu levei isso de tal forma. Foi isso que tu quis dizer? Aí o outro lado, não foi isso que eu quis dizer, eu acho que não foi por aí. Tá bom. Então, não foi isso. Tem coisas que eu acho que as pessoas elas namoram por tabela. Acho que por quererem estar namorando, porque não é possível. Às vezes a gente escuta umas coisas tipo, porque fulano faz uma coisa que me tira do sério. Eu fico 2 dias sem querer olhar na cara dele. E quando o velho não tirou o lixo da rua. Não, sim, mas tipo, se isso tira você do sério, por que você tá com essa pessoa? Exatamente. Mas mesmo, não é nem sobre ser uma coisa banal. Às vezes eu acho que é banal, às vezes sim. Mas tudo bem, se for uma coisa banal que me tira do sério, eu não namoraria uma pessoa que me tira do sério constantemente. Mas na maioria das vezes são motivos banais pelo que o povo vem reclamando pra gente. Sim, sim. Porque a gente concorda com a maioria das coisas e a gente sempre tem meio que combinado sem ter combinado. Eu acho que é mais um pretexto de quem não tá acostumado com a dinâmica do relacionamento, que as pessoas conversam ao invés de discutirem, e aí ficam buscando motivo, e aí fica, não é porque as pessoas sabem conversar, provavelmente é porque elas não se veem. Não é porque não sabem conversar, provavelmente é porque sempre só tem um motivo. Exatamente. E não é porque, talvez elas sabem se comunicar, e é por isso. Não. Exatamente. E o povo acha que, tipo, tem que chegar num certo momento do relacionamento pra dizer que, tipo assim, agora sim vai começar a briga. Parece que não existe um relacionamento em que a conversa é a base de tudo, tá ligado? E mesmo que seja. E compreensão, né? Força de vontade também. Mesmo que seja, mas tem gente ainda que não sabe expressar o que tá sentindo. Pronto, aí é outro ponto. O que piora. Não adianta querer conversar se você não sabe externalizar as coisas. Porque, por exemplo... eu vivo conversando, toda vez eu digo o que me incomoda, mas você tá disposto a ouvir também o que incomoda outra pessoa, tá disposto a mudar o que incomoda outra pessoa, tá disposto a realmente conversar mesmo, desenvolver o que é que tá acontecendo, porque eu sinto também que é tipo um grande, mas eu tentei fazer tal coisa, às vezes a pessoa tenta. Às vezes você não tentou, às vezes você apontou o dedo pra pessoa e disse assim, você não tá fazendo isso comigo. Eu preciso que tenha uma pessoa que faça tal coisa e você não tá fazendo. E aí, tipo, gente, poxa, escolhe melhor o cônjuge, entendeu? Fala. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se tem uma coisa que eu me importo muito, que são palavras de afirmação, por exemplo. E aí eu tô conhecendo ela, e ela é o tipo de pessoa que só fica calada, que ela demonstra mais com atitudes, vamos dizer. Por que, cara, caçambas que eu começaria a namorar contigo? Pois é. Você já ia saber como eu era, não... Exatamente. Aí, tipo, a pessoa, às vezes, ela sabe. Aí eu retiro o que eu falo, se a pessoa não sabia. Porque tem gente que é assim, demonstra ser uma coisa, quando se acostuma, vira outra coisa. Mas quando não é esse o caso, não adianta tentar por conta de ter um relacionamento, sendo que no fim das contas não funciona. Porque, tipo, você fica constantemente tentando fazer com que a pessoa seja outra pessoa, né? Tipo, botando na parede, cobrando pra que a pessoa aja de uma forma
Que ela não... Ah, inclusive foi hoje que a gente viu... Não foi isso que a gente viu? Foi. No reality? Que a gente tava assistindo o Ultimate Queer. Sim. O Ultimato versão queer. Sim, e as meninas... Tinha uma delas que tava cobrando ela de falar... Demonstrar e elas... Acabaram que não ficaram juntas ainda. Também. Foi, mas acabaram que acabou que não Mas deu também certo a mesmo, menina mas era elas ficaram. terapeutizada. Era. Mas elas passaram por umas, assim, porque elas não... Elas sabiam o que elas queriam. Já começa daí, porque tem gente que nem sabe o que quer. Mas vamos partir do princípio que tem gente que sabe o que quer. Sim. E ela amava muito a outra querida, mas a outra querida não podia dar o que ela queria. E aí não é mais sobre amor, né? E é isso que eu acho que a gente também conversa muito sobre. Quando a gente conversa sobre coisas que a gente discorda, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Então, tipo, não fica no tipo, você me faz uma pergunta e eu não sei responder. Porque a gente se conheceu e se conhece muito todo santo dia, não é É porque eu acho que o relacionamento que as pessoas têm hoje em dia, parece que elas não buscam se conhecer. Pronto. 100%. É por isso e porque a gente faz terapia desde antes de a gente começar a se conhecer. Entendeu? Exatamente. Desde antes da gente se conhecer, a gente faz terapia. Então ajuda, quando tu me faz uma pergunta, eu sei o que eu quero, eu sei o que funciona pra mim e o que não funciona. Então a gente não perde tempo no... Ai, meu Deus, mas é que eu tô sofrendo e eu não sei o que a gente tá vitimizando. vendo. Tipo assim, então, eu tô me sentindo mal por conta disso. E aí ela fala, poxa... Entendi. Eu não sei nem dar um exemplo, porque também nunca não. aconteceu um tipo de discussão ou uma coisa do tipo, estamos sofrendo muito, nunca ocorreu. Mas no máximo... Eu queria apanhar meu pé. E existem coisas que, por exemplo, pra ela pode ser uma coisa muito além, pra mim não. E o que me resta é entender, entendeu? Por que pra tu é além, de tipo assim, pra mim não significa nada e eu não vou estar perdendo nada por deixar de fazer isso. Porque pra mim é... E aí existe o diálogo de tipo assim, entendo que isso é uma coisa que você discorda, que você se sente muito incomodada e pra mim não vai doer. Sei lá, não fazer, eu entendo que pra você é uma coisa muito além. Pra mim não é. E a gente percebeu que a gente não que discordava, mas a gente tinha um peso diferente da mesma coisa, né? E aí nunca foi um problema pra mim. Eu falei, eu entendo isso pra você e é isso. Pra mim nunca foi um problema, uma pauta. Até porque se existir uma coisa que é muito importante, tipo assim, sei lá, se a gente discorda sobre a nossa ideia de futuro, se a gente discorda sobre o que é certo e errado, se a gente discorda sobre essas coisas que são muito importantes, não faz sentido viver um ano com uma pessoa do lado que tem umas discordâncias muito sérias. Não faz sentido. Sim. Mesma coisa também com coisas teoricamente menores, que eu sinto que as pessoas se irritam muito com isso, que dizem que a gente vai brigar por causa disso também, né? Que é de vivências, tipo, porque eu vou me irritar muito, porque como se, tipo, tu dentro de casa fosse uma pessoa preguiçosa e por isso que vai começar a aparecer problema quando a gente for morar junto. Mas, querendo ou não, como a gente se vê de 15 em 15, a gente passa 3 dias juntas. O dia inteiro. A gente tem uma vivência diferente, porque desde a primeira vez que a gente se viu, a gente literalmente dorme e acorda junto todas as vezes que a gente se vê. E aí, questões de coisas dentro de casa, afazeres dentro de casa. A gente não definiu nada. A gente não precisou sentar pra conversar, a gente só foi fazendo, foi dando certo. Então, tipo, tendo aquela coisa de... Não é uma coisa mágica, porque eu acho que o povo vende uma coisa meio mágica, às vezes, tipo... é porque eu já sabia tudo. Não é assim, é sobre, tipo, você ter um tato de entender o dia a dia. Ela é o tipo de pessoa que... não é muito de cozinhar, diferente de mim, eu sou muito de cozinhar. E aí, o que é que a gente faz? Eu cozinho a maioria das vezes. Prio. Não e é eu lavo a louça. Ela vai lavar os pratos prio, sem eu precisar pedir. Eu sou o tipo de pessoa que tem um toque com limpeza. E aí... Eu tenho agonia, mas é uma coisa que eu banco. Fazer o quê? Ela tem agonia de... Porque eu me levanto do nada e falo, tipo, meu Deus, esse chão tá podre, eu preciso limpar, senão eu não durmo em paz. E aí, ao invés de ela ficar, tipo, meu Deus, eu só quero que ela deite agora, tá ligado? E se irritar, ela faz, tipo assim, vai, linda. Tipo assim, não faz, mas se quiser, mas tipo assim, não precisa, mas se não quiser precisa. ir, só vai. É porque você, na hora que bate na telha, você vai e faz. Você não espera, você não consegue esperar 10 minutos. Eu não faço, tipo assim, já eu faço, eu preciso resolver isso. Hoje de manhã, esta criatura, em vez de comer, foi lavar uma varanda deste tamanho e foi comer o quê? Lá para 9 horas.
Porque eu fico praticamente. agoniada quando eu vejo. Mas o que eu fiz? Eu muita peguei e sujeira. ajudei ela, né? E outra coisa, eu não cobro ela pra vir me ajudar nos meus tiques. Que é uma coisa também, você banca meus tiquezinhos. Mas em momento nenhum eu tipo chamo pra ter essa agonia comigo. Então, tipo, é uma agonia que eu tenho, às vezes, de precisar ir, varrer o negócio na hora que eu quero, porque eu não consigo dormir com o negócio sujo. Mas eu não fico, tipo, levanta daí, vem fazer negócio comigo. Pelo amor de Deus, vem limpar essa merda comigo. Ela fica, tipo, ai meu Deus, só faz isso depois. Eu falo, não, vou fazer agora. Mas ela fica deitadinha. Inclusive, também é um dos motivos pelos quais eu acho que tem casais que brigam, né? Já ouvi. Tipo, tô aqui lavando a louça e tu tá aí Sem deitada, fazer nada, mexendo né? no celular. Qual o problema, minha gente? Pelo amor de Deus, Mas vamos viver. vou abrir um parênteses aqui. E isso não me agonia porque você não é uma mosca morta. Sim. Porque tem gente Se for, tudo que bem, beleza. o problema realmente tá na pessoa que não faz merda nenhuma dentro de casa. Esse não é o problema aqui. Obrigada, meu amor. Porque eu acho que também vai ter aquela coisa, não faz nada e não tem agonia. Não, imagina, tu chega e não faz merda nenhuma, fico o dia todo deitada, aí eu... Aí, não, realmente. Seria um grande problema pra mim, eu acho que eu não teria entrado nessa. Mas, assim, por exemplo, se eu cozinho, ela lava, se eu vou fazer o pão, ela faz o café, se eu tô varrendo, ela passa pano, tipo isso, enfim. Sempre foi muito automático, assim, Isso. até a questão do café, eu não sabia fazer café em cafeteira. E aí eu perguntei como, eu vi que ela tava fazendo pão, eu tava ali olhando pra ela fazer o pão e disse, vou fazer alguma coisa. Aí perguntei como é que fazia, até hoje eu faço. E não foi uma coisa que eu Só vou precisei fazer. cobrar em momento nenhum. Foi só uma coisa que, por ela não ser uma mosca morta, ela fez. Mas o que eu falo que eu não faço questão é nos momentos que envolvem os meus tiques. Porque não é de, tipo, convivência básica. Não é de, tipo, café da manhã, almoço e janta. Meus tiques, eles vêm, por exemplo, eu preciso passar um pano antes de dormir. Eu preciso... Tá entendendo? Eu Preciso limpar varrer aquilo aqui ali. antes de almoçar, porque tá muito... Isso, vai me incomodar e eu não vou fazer o negócio em paz e tal. Nesses tiques em específico, eu não faço a menor questão dela vir fazer comigo, porque é uma coisa minha, entendeu? E ela tem todo o direito de estar cansada, porque, sei lá, a gente fez o almoço e ela lavou os pratos, ela só quer deitar, entendeu? Por exemplo, quando tu chega de viagem e que tu só tá assim cansada, só quer jantar e deitar, antes de dormir, mesmo quando ela chega de viagem, antes de dormir, às vezes eu fico tipo, ai, preciso passar um pano nesse chão. E tipo, imagina eu fazer questão de tu, quando chega de viagem, me ajudar a arrumar o quarto. Tipo assim, pra mim não faz o menor sentido. Loucura. Isso porque pra mim não faz sentido. A gente se dá muito bem em muita coisa. Em resumo, em a tudo, gente se dá né? muito bem, né? A gente se dá bem em tudo. Inclusive no âmbito profissional também, porque eu sinto que tem inclusive no reality tinha isso também, né? Que tem uma querida que ela tinha... e eu tinha esse receio, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. No início eu falei isso contigo. Porque quando a gente se conheceu, eu já trabalhava e estudava. Eu já tava indo pro segundo período da faculdade e eu já trabalhava, enfim. E era até um pouco mais corrido, porque eu saía da Lua e pra ir pra faculdade. E aí, no início, eu ficava, tipo... eu tinha um receio de não ter tempo suficiente, entendeu? Pra, tipo, te dar a atenção desejada ou algo do tipo. Isso nunca foi um problema pra gente. Não, eu nunca senti isso, na tanto verdade. porque eu me esforço, né? Tipo, pra que isso não seja uma coisa, quanto porque ela entende quando, tipo, eu tô ocupada. Se eu falo, tipo, eu vou estudar e é isso, eu vou estudar e é isso. Inclusive, essas coisas de você sumir muito tempo, eu não tenho essa preocupação, nem você tem essa preocupação Não, comigo. de Porque maneira a gente alguma. sempre se deu muita confiança. Não nisso. só sobre confiança, como também de entender que, tipo... A gente tem nossa individualidade. Exatamente. Porque pra mim também sempre foi uma coisa muito importante. Pra tu também, no início, era uma pessoa bem assim... eu sei quem eu sou, eu preciso ter minhas coisinhas. Eu sempre achei isso muito lindo, porque tu sempre tem um... Eu começo a falar com você. Você sempre tem uma hora pra fazer suas coisinhas. Tipo, tu sempre consegue, até hoje, claro, dividir as coisas muito bem. Tipo, agora eu vou, sei lá, vou pintar. Eita. Tô ainda. Vai, fala sozinho. Tava reclamando de mim. Não. Imagina. Enfim, só pra fechar. Nunca foi um ponto pra gente, porque além da gente saber dividir bem nosso tempo, ter confiança, então não precisa estar toda hora. Tipo assim, vida, tô não sei o quê, tô não sei o quê. Apesar da gente sempre fazer, sempre que possível. Também sempre foi automático. Exatamente, a gente sempre faz, mas não é uma, tipo... eu preciso fazer porque senão não sei o quê. Eu faço questão de dar o meu tempo pra ela, e ela também faz questão de entender que nem sempre eu vou ter, tipo, muito tempo livre.
E, tipo, tu já me conheceu assim. Entendeu? Não é uma coisa que, tipo, existe uma cobrança no sentido de... Ai, vou ter que namorar com você, mas você vai ter que mudar isso. Mas não é como se eu achasse que você não tem tempo suficiente, porque você sempre tá ali pra mim. Que lindo, gente. Faz um corte. Verdade. Sempre. Você sempre esteve. Você Isso sempre deu um também. jeitinho de falar comigo. Não Apesar só do de tempo falar, mas de corrido. estar lá, né? De tá lá, tipo, às vezes tu some, tipo, 1 hora e meia, porque tu tá ocupada com uma coisa do trabalho. Aí tu fala assim, olha, eu ainda tô aqui fazendo as coisas, tá? E depois tu some mais um tempo. Mas pelo menos eu tenho um feedback teu. Eu nunca me preocupei não, assim. Só me preocupei quando não tava recebendo mensagem, quando tu tava no carro vindo pra cá. Eu indo pra lá, Uhum. me ver. E tu Não é, porque também tava desviou do lugar. enjoada. Enfim. Tem Mas sim, uma coisa que eu não banco, tô brincando. que é meus enjoos Uma no coisa carro. que eu fico triste é porque você não fica falando comigo no carro quando você tá vindo. Porque você enjoa, eu fico levemente preocupada. Infelizmente, é uma coisa que eu não posso fazer. Não pode. Só tomar remédio pra dormir. Exato. E eu também acho que isso nunca foi um motivo de insegurança da minha parte, porque eu tinha... Nossa, ela sempre foi uma pessoa muito segura. Então, tipo, eu sempre tive a certeza que se alguma coisa tava incomodando, ela ia dizer. E é o tipo de coisa que nunca, graças a Deus, assim, acho que se pá, não se pá. No primeiro, segundo mês... Não banco, porque não eu tanco, tinha- véi. Eu não tinha tanta intimidade e tal, então você ainda tá meio acostumada com outras coisas, mas depois, principalmente, nunca foi uma preocupação minha, porque como eu sempre sei que ela sempre vai me comunicar qualquer coisa, eu não preciso ficar preocupada, tipo, e se ela estiver pensando tal coisa? E se ela estiver dizendo o quê? Porque eu sei que tu sempre me diz. Então, tipo... Às vezes eu queria que tu fosse um pouquinho insegura, um pouquinho tóxica, um pouquinho Você é um ciumenta, pouquinho mas não é nada, não é tóxica, um nada. pouquinho, tipo, Não tem um botar uma pingo, pressão, não tem um ficar pingo de falando adrenalina. merda, gritar contigo, ligar falando assim, me responde nessa vez, já faz 2 minutos que eu te mandei uma mensagem. Vou tentar. Não tem um pingo de adrenalina. Fui tentar te enganar. Deu Não tem. errado. E aí não Vai deu. pegar não, tentar me enganar. Não fui tentar Não enganar. foi, mas é porque a gente vive brincando. Outra coisa, a gente vive brincando de término. Porque a gente sabe que não é uma coisa. Não é uma coisa que, Porque que a gente tem muita vontade. gente que briga falando, tipo, eu vou terminar contigo se tu não sei o que, viu? Eu acho isso um Acho cúmulo. absurdo. Cúmulo. Se tu fizesse isso comigo, eu ia dizer, termina. Tá esperando o quê pra terminar? Termina essa merda. Eu ia dizer, termina. Que linda. Lindo, né? A gente não tem problema nenhum. Que Aí, loucura. em contrapartida, a gente brinca com isso. A gente fala, a vida precisa terminar contigo. Tu não varreu a sala, entendeu? A gente vai ter que estar terminando. Por os motivos que o povo geralmente briga, né? É. A gente fica Mas a fazendo gente piada faz com piada, isso, porque não exatamente. faz Porque sentido. pra mim é absurdo você brigar por conta de uma merda, de uma meia jogada ali. Poxa, pega e tira. Merda. Outra coisa, a gente, antes de brigar que a outra não fez alguma coisa, a gente faz. Por quê? Porque a gente sabe que não Exatamente. fez por mal. Porque, de novo, abre um parênteses, tem gente que é mau caráter mesmo. Tem gente que é mau caráter, que é E acomodada. preguiçoso. E aí realmente deixa por deixar. Como não é o caso aqui, se ela esqueceu de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Se eu esqueci de fazer alguma coisa que Sem acontece com reclamar. frequência, ela vai lá e faz. Porque eu esqueço muita coisa de fato. Sim, mas a gente não. Mas não é porque A eu gente quero. não faz assim, você me fez isso, agora eu que vou só tá fazer e eu feito. vou lá e pego. A gente só faz. Sem, tipo assim, precisar esfregar nada na cara depois, porque não tem o que esfregar. Não foi por querer e claramente não foi pra irritar. Ai, sério, relacionamento saudável, sabe? É muito bom, véi, ter essa sensação, ó, ter um relacionamento saudável e a sensação de que, tipo, tá tudo bem sempre. Poupa muita energia que seria gasta por besteira, né? Porque a gente só precisa ter diálogo quando tem uma discordância muito grande. Espaço pra falar? Quer falar alguma coisa? A gente só precisa ter um diálogo quando tem uma coisa que vira uma grande coisa, ou quando vira uma grande discordância, e nunca é um diálogo de briga. É só um É só diálogo de tentando tipo... entender. E a maioria das vezes a gente acaba num lugar de tipo... não foi isso que eu quis dizer.
Já percebeu? Nunca é uma coisa do tipo, enfiamos na tua cara mesmo porque tu falou tal coisa, eu não gostei, pede desculpa. Era sempre tipo assim, caramba, eu não gostei de tal coisa porque eu me senti de tal forma. Meu Deus, linda, não foi isso que eu quis dizer, eu quis Porque dizer na tal maioria coisa. das vezes são coisas que são, acho que falas e sensações que a gente tem do passado que acaba projetando, mas que não significa necessariamente o que você quis dizer pra mim. Exatamente. Ou o que eu quis dizer pra você, mas é uma insegurança do passado. Maioria, se não todas, às vezes que a gente teve algum diálogo assim mais sério, no sentido de. Diálogo mais sério no sentido de discordância, não necessariamente conversas sérias sobre o futuro e tal. Isso aí a gente tem, mas eu não coloco isso como conversa pesada, não. Nem É difícil. só Diálogos, diálogos sérios, né? Mas quando a gente tem diálogos difíceis, arrisco dizer que quase todas as vezes é porque a gente traz um significado que a outra não concorda. Então, por exemplo, se ela me fala uma coisa X, eu traduzo aquilo, eu internalizo aquilo como tipo, meu Deus, catástrofe. E aí quando eu falo, minha linda, catástrofe, aí ela fala, linda, não, eu falei tipo céu azul. E aí eu falo, meu Deus, eu recebi catástrofe? Aí a gente fala, tipo, não foi isso que eu quis dizer, tá bom. Frio. Acabou. E aí a gente se entende, acabou. Não vira um grande mousse, porque a gente não faz as coisas virarem um grande mousse. Isso também porque não é só sorte. Arrisco dizer que a gente teve. Sim, arrisco dizer que não é só porque a gente teve muita sorte em se encontrar e que, tipo assim, Deus é incrível. Mas também é porque, desde o primeiro momento, a gente sempre foi muito honesta com quem a gente é e com quem a gente queria. Então, tipo, fez a gente não precisar perder tempo. A gente sempre sabia que tava se enfiando. Eu sempre disse que eu achava muito importante conhecer a pessoa do avesso antes de engatar numa coisa. E é isso que a gente fez. Então, tipo, você sabe cada fio de cabelo meu. Fala isso aqui. Isso porque, inclusive, a gente nunca teve questão com perguntar. Então, tudo virava um grande diálogo. E a gente sempre foi muito honesto nos diálogos. E era tipo assim, essa sou eu. Inclusive, a gente conversou sobre coisas que a gente precisava melhorar. Tipo, eu falei que às vezes eu tinha problema com dizer, com tipo, me assumir e tal na época. A gente nem pensava em namorar direito ainda, pensava em namorar, tô dizendo assim, né? Mas acho que a gente tinha um mês que a gente tinha se conhecido, a gente comentou sobre isso, sobre coisas que eu não fazia, que eu tinha que fazer, coisas que eu queria melhorar, no sentido de tipo, essa sou eu. Entendeu? Se quiser entrar, entra sabendo que essa sou eu. Lembra que no começo eu falava que eu tinha um receio de perguntar certas coisas a tu, não porque tu é tu, mas porque eu tinha medo antes? Medo da resposta? Sim. Mas não era porque eu tinha medo da tua resposta, era porque eu tinha medo de outras respostas que eu já tive em outros momentos. Mas contigo eu só... Tu sempre me deu uma segurança máxima pra poder perguntar o que eu quisesse. Porque você, como tu falou, a gente sempre foi muito sincera uma com a outra, honesta uma com a outra em tudo que a gente ia responder e tal. Nunca escondeu nada, nunca, velho. Por isso que a gente, quando começou a namorar, a gente tinha muita certeza de onde a gente tava se metendo. Porque eu nunca precisei, tipo, pensar 2 vezes antes de perguntar alguma coisa pra tu. Eu pensava 2 vezes meio que na forma que eu ia perguntar. Aí eu penso, de fato. E não na pergunta e na resposta. Porque sempre que eu faço muita questão em me fazer entender direito. Então, tipo, às vezes eu, de fato, penso muito na resposta que eu vou dar, não porque, tipo, preciso maquiar, talvez eu não fale isso, não por isso, mas sim pra me fazer entender. Mas só por isso. Então, a coisa mais sua que é sua comigo, né? Não, é mais minha. Totalmente é mais minha. Na maioria das vezes é uma coisa mais minha do que sobre você. É mais pessoal. Isso em específico é um ponto meu que eu demoro comentando coisas na terapia, porque eu tento falar tudo de coisas, assim... Você é assim com todo mundo. Muito específico, Então é uma coisa minha, ponto. Exatamente. É isso. Eu te amo. Te amo. Pipi, pipi, pipi. Pera. Agora parou. Ele tá assim? Ele tá... Não.